Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas e caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho e por outros órgãos da comunicação virtual. Formulamos votos de muita paz nestes turbulentos dias da nossa existência. É provável que a questão mais desafiadora que a humanidade tenha enfrentado seja a de entender-se a si mesma. A grande preocupação do pensamento histórico é interpretar a criatura humana, deixando-a de ser um enigma para penetrar-lhe os meandros complexos de uma realidade planejada e concluída por uma inteligência superior. Por mais mergulhemos o pensamento na antropologia e procuremos entender o desenvolvimento das moléculas até atingirmos a perfeição da unidade que é cada ser em si mesmo, sempre estamos ao borde, à beira do enigma imenso que é cada partícula dessa realidade. Desde as lendas de natureza bíblica às tradições míticas, a criatura humana vem sendo um desafio para o pensamento. Cabe à ciência, nas suas análises frias e nos seus exames de natureza positiva, oferecer sempre a palavra mais recente em torno da criatura humana. E entre essas questões fundamenta-se uma proposta de natureza filosófica. Qual é o sentido da vida humana? Porque, na escala zoológica, atingimos um momento que é denominado superior, no qual encontramos-nos as criaturas humanas com a faculdade de pensar. Seria a faculdade de pensar inerente ao momento da concepção, ou seria o resultado de um grande desenvolvimento através de milhões e bilhões de anos de história antropológica? Hoje, nós sabemos com certeza de que a vida de qualquer natureza na Terra começou através das águas do mar. E a vida humana aparece na Terra pela primeira vez no solo da África, através de uma jovem algo simiesca anteriormente, mas com traços definidos do caráter de uma criatura humana. Seria ela a nossa mãe gentil, de onde nascerá a civilização. E ao chegarmos hoje à cultura, para podermos entender a historiografia do ser humano, não podemos deixar de buscar na filosofia algumas questões de muita importância para que existe a criatura humana diferente das criaturas denominadas inferiores. Qual é o mistério que nos faz pensar, sendo alguns deles possuidores também de uma cerebração não tão bem aprimorada e formada de neurônios como a nossa, mas que na sua origem dão-nos traços de primórdios de inteligência, como Allan Kardec refere-se com sabedoria. O instinto é uma inteligência primária. Do instinto chegamos à razão. Da razão à intuição. Da intuição à angelitude.
e na angelitude ao estado de plenitude. A psicologia, através de Carl Gustav Jung, experimentou essa criatura humana em todas as suas heranças, principalmente nas heranças antigas, denominadas arquétipos. Elas vieram aperfeiçoando-se etapa a etapa, até levar o indivíduo ao estado de iluminação. Essa iluminação que o torna um ser divino na sua constituição humana. É a marcha do progresso na direção infinita. E quando atingimos esse estado que ele chama luminoso, derivado da palavra latina numen, luz, nós vamos encontrar nas palavras de Jesus este enunciado 19 séculos antes do eminente pensador que nos trouxe na sabedoria das suas investigações respostas a respeito de quem, de que é o ser humano. Jesus teve a ocasião de dizer: eu sou a luz do mundo, e todo aquele que me segue não tropeça em escuridão. Está evidente que se nós somos de natureza semelhante à de Cristo e Ele é a luz, também nós somos luminosos. Em uma particularidade típica do nosso estágio de evolução. Ele disse com toda franqueza: antes que vós fosseis, eu já era. Equivale dizer que, no momento quando se desloca da nebulosa de gases incandescentes, aquilo que será mais tarde o planeta Terra, e dele se desloca uma outra parte que será a futura Lua, ele, Jesus, já o era, conforme conhecemos hoje. Equivale dizer que aproximadamente há cerca de 14 bilhões de anos, Jesus é o divino Filho de Deus. Assim entenderemos a origem do universo nos decantados 14 bilhões de anos e todo esse universo que se expande, que se contrai, sendo um corpo vivo e não uma máquina automática, como pensavam aqueles que estabeleceram a ordem universal até o começo do século XIX. E mais tardar, até por volta de 1870, quando William Crookes, o grande físico inglês, começa a estudar a realidade da criatura humana, as suas possibilidades psíquicas, parapsíquicas ou metapsíquicas, conforme foi denominado por ele e por outros cientistas. Vale, portanto, examinar que nós somos uma partícula de luz, o psiquismo divino, e que vamos evoluir dessa partícula exteriorizando todo o seu potencial. Vejamos, duas sementes da mesma procedência, porém de caráter diferente. À vista, ao microscópio, são absolutamente iguais. Ao microscópio eletrônico, são imensamente diferentes. Colocada no solo, entumecendo-se, germinando e dando realidade à vida, são absolutamente diversos. Nós podemos ver isso em uma semente de laranja e a semente, por exemplo, de uma tangerina e de outro tipo qualquer de laranja, da sua aparência, da sua formação. Se não soubermos a origem, poderemos confundir-nos. Mas quando ela germina, entumecida e começa a tirar de dentro o eu sou, nós vamos identificar o que realmente expressa aquela partícula de vida.
Então, a vida humana tem uma pré-determinação divina. Avançar desde as partículas primitivas do reino mineral, atravessando e adquirindo essa aglutinação de moléculas através das leis de atração e de repulsão nos minerais. Mais tarde, a seiva na planta, adquirindo a sensibilidade. E, posteriormente, no sistema nervoso central, na medula e na cerebração, todos os conteúdos potenciais do ontem, do hoje e do amanhã, que se encontram em estado de unidade, mas que podem ser acionados pela evocação, pela meditação e pela programação. Podemos recordar-nos do passado através da auto-hipnose. Poderemos evocar acontecimentos de ontem graças a reminiscências mediúnicas, mas estamos ao par de acontecimentos atuais em parte, porque não conseguimos abranger o conteúdo todo, mas sim partes deste conteúdo a que nos fixamos a cada momento do raciocínio e que irão fazer parte dos grandes potenciais do amanhã. Então, eu estou aquilo que sou. Muitas vezes temos que jogar esses dois verbos em uma análise perfeitamente coloquial. Eu estou, função Z. A função é permanente. O funcionário é transitório. O funcionário entra com uma capacidade na função e sai levando outra capacidade, tornando a função mais nobre, mais enriquecida ou menos própria para um processo de elevação moral. Então o ser humano está fadado, passando por essas várias fases. No reino vegetal, a sensibilidade, através da seiva, que conduz a alma, entre aspas, daquele ser que vive e que vai projetar a sua realidade interior em cada etapa da sua existência, que logo depois, ao chegar ao estágio animal, renasce, aprimorando-se daquele processo de reencarnação. Tomar a carne repetidas vezes, como sendo resultado de experiências transatas. Para podermos entender isto, basta que nós busquemos o ser que somos através da introspecção. Sócrates pedia que nos autoconhecêssemos. Jesus sugeria que nos autoamássemos. E a realidade do ser nos pede que procuremos compreender o porquê da argamassa celular e a diretriz da consciência que rege toda essa maquinaria que vibra, que pulsa. Quando nós consideramos, por exemplo, que o nosso coração, na idade de um homem de 70 anos, pulsou cerca de 4 bilhões de vezes, sem cessar, em sístoles e diástoles, para que pudesse esse movimento trazer o oxigênio, renovando os neurônios cerebrais, sem os quais a vida perece, ao parar essas glândulas, ou melhor, essas constituições de moléculas que são a alma, entre aspas, da vida. Então o ser humano é um Deus em miniatura, conforme o próprio Jesus disse: vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto eu faço. Naturalmente, isso dentro da relatividade, das possibilidades que nos dizem respeito.
Então voltemos às primeiras interrogações. Que é o ser humano? Qual é a finalidade da vida? E quais os postulados filosóficos que mais nos interessam? Para as nossas reflexões desta noite, eu elegi um postulado muito interessante. Dê-me uma nova oportunidade. Equivale dizer, perdoe-me do erro que eu cometi. Porque todos nós nos enganamos. A nossa não é uma visão global, total, perfeita. É uma capacidade restringida às nossas possibilidades do pensamento, da razão, da arte de pensar, de escogitar, de concluir e abrir novos espaços para outras reflexões. Então é natural que quase sempre, na primeira conclusão, seja imperfeita, incompleta, e nós temos a necessidade de pedir à lei divina, a Deus, seja o que for a causa original, que nos dê uma outra oportunidade. Quando eu penso na reencarnação, penso em mim mesmo, no equívoco, logo me vem o pensamento, oh, meu Deus, dê-me uma outra oportunidade. Quantas vezes pedimos isto às pessoas queridas, ou às almas a quem magoamos, ou que nos magoaram por qualquer coisa? Eu te vou dar uma nova oportunidade. Eu me recordo de uma bela página da literatura inglesa, através de um dos seus mais notáveis escritores do século XIX, Cronin. Esse notável escritor inglês, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou famoso como um dos maiores escritores do seu tempo. Ele ganhou a maioria dos prêmios Pulitzer da literatura norte-americana. E os seus livros, na grande maioria, foram levados à cinematografia. Quantos de nós do século passado nos recordamos? A família Bradley, o jardineiro espanhol, o céu de estrelas e mais de uma dezena que comoveram aquela geração, que nos fez o legado da sensibilidade. Entre as muitas obras de Cronin, ele destaca: eu nasci para ser médico. Nasci numa família pobre e vim para Londres. Trabalhei com esforço gigantesco para ganhar o meu diploma de médico. Eram os anos 30, 40 do século passado. E ao me tornar médico, o meu sonho de uma humanidade saudável, de uma humanidade feliz, foi torpedeado pela política vigente na Inglaterra. A medicina socializada não correspondia às necessidades de um imenso povo que trazia não apenas as doenças orgânicas, mas principalmente as doenças da emoção, as doenças do psiquismo, das necessidades de natureza psicológica. E então vi-me frustrado de uma para outra vez. E então me vi obrigado eu, que desejava salvar vidas, tornar-me um escritor, que equivale a dizer narrar a história de muitas vidas. Foi quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E eu era médico e fui convocado pelo Exército para trazer notícias do campo de batalha para o mundo. A grande empresa de notícias, a Reuters, contratou-me e eu me tornei um desses grandes noticiadores da guerra. E foi quando eu aprendi a entender a alma humana. Como pode o ser humano virar um chacal naquele momento da guerra, transformar-se numa hiena que devora os restos dos cadáveres, numa sede covarde e impetuosa para sobreviver. E é exatamente nesse período
logo depois de formado, antes de ter que abandonar a medicina para adotar a literatura, que este fato me aconteceu. Eu não era de formação religiosa, mas para poder atender ao Ministério da Arte de Curar, eu frequentava uma casa pia, uma casa de caridade, um orfanato de meninas. E a Madre Superiora, uma dessas mulheres que havia nascido para ser mãe, abnegada e severa, dócil e de energias enriquecida. E sempre a minha vida era um tormento a necessidade de ganhar o pão, de trabalhar no hospital público, de estar em Londres e de ter que ir ao bairro, pelo menos uma vez, à quinta-feira à noite por semana, para poder atender as meninas de Madre de Genoveva. Certo dia, ele me mandou um recado de urgência e abandonei tudo para atender. Era um recado especial, porque dizia, trata-se de uma vida. E corri até o orfanato. E quando lá chegando, ela me disse, o senhor terá que salvar uma vida, que a morte nos está roubando. E levou-me à enfermaria. Enfermaria é uma palavra que tenta traduzir ou transformar aquele modesto quarto do orfanato no lugar de tratamento médico. Era uma menina de 5 anos. Ela estava com difteria. O Krupp era assassino. Ainda não havia sido descoberta a vacina antidifterica. E a meninazinha estava morrendo pela asfixia. A doença cruel produzia uma lâmina pela garganta e que terminava por matar, por falta de respiração. E quando eu a vi, a palidez, as manchas sobre os olhos, aquele olhar parado e a busca do oxigênio que se negava a entrar pelas vias respiratórias comuns, porque não atravessava a garganta para ir aos pulmões, eu compreendi que ela ia morrer. Ia morrer em pouco tempo. Chorava, trêmula, pálida, com as olheiras profundas e o corpo em estertores. E a madre, com lágrimas nos olhos, dizia-me, só temos uma alternativa, cirurgiá-la, doutor. Fazer-lhe uma traqueostomia, isto é, fazer uma cirurgia na garganta, deixando a traqueia aberta, com uma pequena válvula para que o ar possa entrar e sair. E eu lhe disse, madre, eu estou formado recentemente, eu sou um clínico e nunca fiz nenhuma cirurgia. Qualquer tentativa minha é uma aventura. E ela pode morrer nos meus braços. E a madre lhe disse, é uma opção. Ela vai morrer sem os seus braços. Mas com os seus braços ela pode ter uma possibilidade em 100. Uma possibilidade. Mas uma possibilidade é uma possibilidade. E conseguiu convencer-me de que eu deveria tentar abrir a traqueia e colocar uma válvula para que ela respirasse. Ela seria a auxiliar que ia controlar o clorofórmio. E me apresentou a enfermeira que me auxiliaria em todo o curso da cirurgia de breve tempo. A jovem era escocesa. Era uma jovem alta, de rosto sardento, os cabelos meio avermelhados e um porte sereno. Enquanto fazíamos asepsia numa sala ao lado e ela preparava para me vestir as luvas, ela disse sorrindo, diplomei-me a semana passada. Sou enfermeira, o sonho da minha vida. Eu sorri. Ele disse, eu também sou médico, o sonho da minha vida. E é a primeira incursão. É o primeiro tratamento cirúrgico que eu faço sem a presença do professor. Éramos, portanto, 2 aventureiros. Ela estava excitada, mas também com medo. Eu estava com medo.
numa excitação controlada. Por fim, preparamos-nos e dirigimos-nos ao leito, onde a menina já estava adormecida. Na garganta havia o sinal do lugar onde eu deveria passar o bisturi para fazer o corte e ali implantar o pequeno cânulo por onde a vida ia ser colocada nos seus pulmões. A madre, com a máscara sobre o rosto, já tinha delineado tudo. A enfermeira passou-me o bisturi, mas naquele momento eu me lembrei de Jesus. Coisa curiosa, eu quase nunca me lembrava dele. Aproximei-me da janela, olhei para o céu cinzento de Londres, e disse: se tu quiseres, salva. Eu sei que tu podes. Se tu quiseres, salva. Eu te peço, salva. E então voltei jubiloso, tomei do bisturi e senti o momento em que as carnes se abriam diante da lâmina, muito bem preparada para o corte. E no momento em que a lâmina penetrou ao vazio da garganta, o ar adentrou-se e, de imediato, aquela face pálida e arroxeada adquiriu a tonalidade sanguínea. Era o oxigênio entrando nos pulmões. Era a vida. Fiquei trabalhando nervosamente. A enfermeira pisava os vasos que se abriam, hemorrágicos. E dentro de 20 minutos havia dado o último ponto e colocado o cânulo por onde passaria o ar. O rosto adquirira uma tonalidade rósea, pálida, mas o sangue estava circulando. Havíamos driblado a difteria. Não poderíamos curar, mas postergávamos e a vida se encarregaria de uma solução. No momento final, depois que eu fiz a asepsia, voltei-me para o enfermeiro e disse-lhe: agora é com a senhorita. Eu tive um dia muito pesado e vou descansar. Qualquer coisa, chama-me. Eu estarei repousando. Mas quero adverti-la de uma coisa. Todo pós-operado tem movimentos involuntários. E um deles é tirar qualquer peça estranha que se encontre no organismo. Ela vai precisar de uma vigilância contínua. Os olhos no cânulo, porque na hora em que o inconsciente perceber, este pequeno cânulo vai arrancá-lo e jogá-lo fora. É do instinto. Ela disse: mas doutor, eu me formei e estou esclarecida a esse respeito. Eu fiquei muito contente. Pode tranquilizar-se. Dirigi-me ao quarto de repouso e ela ficou olhando a menina que agora respirava no sono tranquilo que significava a vida. A madrugada avançava, dessas madrugadas terríveis em que o sono, que é um ladrão, começa a tomar conta dos nossos pés e vai subindo até a nossa consciência quando perdemos a razão e este ladrão nos rouba a lucidez. Estava dormindo quando um ruído muito forte bateu à porta e eu fui abrir. Era a enfermeira. Estava com semblante agitado e dizia: venha rapidamente. A menina morreu. Saímos a correr pelo corredor. E eu dizia: mas ela não podia morrer. A cirurgia foi um êxito. Entramos no quarto. Não havia o som da respiração. Cheguei até a cama. A palidez da morte ali estava. Fazia alguns minutos. Já havia sinais de que a morte não havia sido naquele instante. Então eu olhei para o local cirúrgico e tive um choque. O cânulo havia sido arrancado. Então eu olhei e o vi caído ali do lado da cama, junto do lampião a gás. Então eu olhei para o cânulo, apanhei-o, apresentei-o à enfermeira e ela disse: doutor, perdoe-me. Eu adormeci. Eu cochilei.
o silêncio, a respiração, esse silêncio terrível. Eu estava tão cansada. Estes dias foram horríveis. Eu trabalhei muito para poder pagar a última cota da universidade. Eu estava exausta. Eu dormi. E quando eu acordei, ela estava morta. Olhei para ela e disse: você matou-a. Não tem nenhuma desculpa. Você matou-a. Eu advertia de que o inconsciente leva a mão para qualquer objeto, qualquer coisa no corpo que não é habitual. Você disse que sabia. Mas, doutor, não quero explicação. Preparei a criança, fui avisar a madre, sem contar detalhes. A madre veio, olhou-a e, sem perceber o que havia acontecido, disse: uma pena. O ato cirúrgico foi tão exitoso. O que terá acontecido? Não lhe disse nada. Ela ia preparar o sepultamento, ali mesmo no monastério, no pequeno cemitério que atendia à ordem religiosa. E eu peguei da caneta, chamei a enfermeira, porque eu tinha que comunicar ao Departamento de Saúde da Inglaterra do crime que fora perpetrado. E escrevi com ira, desesperado com o cinismo daquela jovem, que me pedia outra oportunidade. E ele disse: mais uma oportunidade para matar. Matar mais uma vez. Eu não lhe darei esta oportunidade nunca. E escrevi: pelo amanhecer, chamei-a e li toda a acusação. E perguntei: foi isso exatamente que aconteceu? Ela abaixou a vista e disse: sim, senhor, foi isto. Então assine, porque eu vou levar ainda hoje ao setor de saúde pública do país. Mas, doutor, eu vou perder o meu diploma, sim. E depois vai ser julgada pelo crime cometido. Vai ser julgada por um tribunal médico e depois vai para o tribunal civil. É uma vida, senhorita, que você matou por negligência. Ela estava trêmula. Assinou, quase legível. E eu disse para ela seu endereço, para podermos notificar o resultado da organização de saúde. E ela deu o endereço. E foi assim. Quando foi a tarde que eu cheguei a Londres, dirigi-me ao correio para colocar o depoimento e a acusação. Mas um desses fenômenos que acontecem na vida, na hora em que eu ia colocar a carta no correio, na caixa, alguma coisa dentro de mim disse: você escreveu com muita ira, é bom não ter pressa. Se ela destruiu uma vida, ela também é uma vida. Não temos o direito de atirar a sua vida de maneira trivial. É melhor você ler. Eu guardei a carta. Chegando a casa, eu a reli. Mas era exatamente o que havia acontecido. Fiz um ligeiro retoque. No dia seguinte, eu resolvi colocar a carta. Mas por uma dessas manifestações infelizes, a minha mão tremia no momento de colocar a carta na caixa de correio, como se eu estivesse condenando alguém à morte. E eu recuei. E pensei mais uma vez. E no terceiro dia, eu não coloquei o depoimento na caixa do correio. Chegando em casa, atirei a acusação na lareira e tirei aquela carta do meu pensamento. Passaram-se os anos, muitos anos. Eu fui para a guerra, comecei a escrever, tornei-me escritor, ganhei muitas homenagens do rei, da sociedade, ganhei muito dinheiro. Os meus livros comoveram o mundo, tanto na Europa
como nos Estados Unidos. Um dia, eu havia sido convidado já, algo recentemente, para receber um prêmio das mãos da rainha da Inglaterra. E eu estava no bairro elegante e tinha o hábito de ler os jornais, o faro de jornalista. Era uma edição do The Times. E então, pela manhã daquele domingo, eu peguei o jornal e automaticamente eu fui para a página de polícia. Deveria ter alguma coisa interessante. Sim, havia. Havia uma fotografia na última página. Era de uma mulher de uns 40 anos, aproximadamente, envelhecida precocemente, e um olhar profundo. O ângulo da fotografia impressionou-me. Olhava um abismo, algo desconhecido. E então tinha em cima Anjo da Noite, que salva milhares de vidas. O título deste era atraente demais. E eu li. Eu lia a reportagem. Contava a história de uma dama. Essa dama havia recebido um prêmio da rainha. Dirigia um lar de órfãs. Bem longe, num dos países da coroa britânica na Europa. E um repórter foi entrevistá-la. Visitou a casa. Era um país muito pobre, de mineradores, de carvão. Mas essa mulher conseguiu um milagre. 4.000 crianças. Ela salvou durante a guerra. As crianças que haviam ficado órfãs em Londres, nas grandes cidades do país, eram mandadas para ali. E dali, ela as encaminhava para a Escandinávia, para a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, para os Estados Unidos, para o Canadá. E a casa ficou famosa. Então, o povo amava aquela mulher. E um dia notificaram a Sua Majestade, que a homenageou de maneira própria. A Inglaterra devia àquela mulher tantas vidas infantis. E o repórter foi saber como podia ela fazer este milagre. Que milagre era esse de salvar tantas crianças? E foi entrevistá-la. Era uma senhora cansada, apesar de não ter uma idade avançada, mas apresentava as marcas das noites mal dormidas. E então disse, mas senhora, por que a chamam o anjo da noite? Ela disse, é a mitologia das cidades pobres. Eu tenho uma história muito longa. Eu sou enfermeira. Eu me diplomei em Londres. E uma das primeiras experiências foi acompanhar uma cirurgia de uma menina com difteria. E o médico que fez a cirurgia foi a sua primeira tentativa. E como eu estava muito cansada, para poder pagar a universidade, eu trabalhava de limpeza de casas noturnas, limpando o chão, nesse inverno rigoroso e miserável de Londres, diante de um fog para o qual eu não tinha resistências físicas. Ficava sem dormir para poder ganhar horas extras. E me formei a duras penas. Por fim, a minha primeira experiência foi ajudar uma menina órfã. E naquela noite inesquecível, eu estava tão cansada que adormeci enquanto deveria estar vigilante. E quando eu acordei, a criança havia arrancado o tubo respiratório da garganta e estava morta. Eu fui chamar o médico. Ele então me disse,
o que eu precisava ouvir. Condenou-me e escreveu uma denúncia à Sociedade de Medicina Inglesa. E me pediu para assinar. Eu confirmei. E a minha vida perdeu sentido. 3 dias depois, eu fui à organização e perguntei à secretária: eu desejo uma ajuda de você. Eu sou escocesa e estou mudando-me aqui em Londres para um outro apartamento. E o meu endereço aí eu não posso substituir, porque faltam alguns detalhes. Então, se por acaso houver alguma correspondência para mim, eu sou fulana de tal, por favor, guarde. Amanhã pela manhã eu virei buscar, está bem? Ela disse: não há problema. No dia seguinte, eu fui saber se houve a reunião do conselho. Ela disse: não, ontem não houve. E quando haverá? Amanhã. Então, se houver alguma coisa, eu estou esperando do conselho. E quando eu lá estive, ela disse: não, o conselho reuniu-se, tratou daquela questão, mas nada a seu respeito. Uma semana depois, nada. Um mês depois, nada. Então, eu compreendi que ele me deu uma nova oportunidade. Então, eu não podia mais trair. Ele me deu uma nova oportunidade. Eu ia poder continuar salvando vidas. Eu não tinha mais direito à minha própria vida. Então, eu saí pela Inglaterra, visitando países pobres, cidades miseráveis, principalmente as cidades de mineradores de carvão. E aqui eu encontrei tanta criança órfã. As câmeras, os poços que eles amavam, os pais que morreram e elas ficaram órfãs lá em cima. Então, eu construí um barracão. Ajudaram-me, eu melhorei. Veio a guerra e chegavam as órfãs e os órfãos e me ajudavam e eu salvava. Apenas acolhia e mandava para a Escandinávia, para o Novo Mundo. Somente isto. Mas, senhorita, e por que eles chamam o anjo da noite? Por uma razão. Depois daquela noite, eu nunca mais pude dormir. Sempre que eu me deito e o sono me vai tomando, eu me assusto e tenho a impressão que tem alguém morrendo por minha culpa. Então, eu, durante a noite, eu fico andando pelos vários quartos para atender as criancinhas que têm pesadelos horríveis, resultado das bombas que destruíram a sua família, ajudando-as nos transes, nos gritos, nos pesadelos, cantando baladas para elas. Nunca mais eu pude dormir bem. Depois da refeição, eu deito-me, coloco um chumaço de algodão com água e álcool nos olhos. Adormeço um pouco, relaxo, mas olho os meus olhos. Ali estavam como 2 poças ensanguentadas. Então, o lendário popular diz que eu sou um anjo, mas eu sou simplesmente a pecadora. Mas, senhorita, eu gostaria, eu tenho pedido a Deus que o médico que me deu a nova oportunidade saiba que fez muito bem. Aquela criança que morreu porque eu dormi foi substituída por milhares de crianças que eu tenho atendido sem poder dormir. Noites terríveis de inverno, noites exaustas de verão. Então, em homenagem àquela que morreu, eu tenho pedido a Deus que me deixe salvar muitas vidas para compensar aquela que eu perdi.
Então, eu ia sempre ver se havia um chamado para apresentar-me ao Conselho Regional de Medicina. Não. Aqui estou. Então eu peço a Deus que Ele leia esta reportagem e que Ele saiba que o seu perdão, a sua oportunidade para eu salvar vidas, não foram em vão. Ela deixava uma furtiva lágrima descer enquanto pelo quadrângulo da janela olhava os amontoados de carvão. E se podia escutar as vozes infantis correndo pela casa de órfãos, agora no período da paz. E o repórter, como não podia deixar de ser, perguntou-lhe: e você lembra do nome do médico? Esse benfeitor da humanidade? Ela disse: não. Eu não lhe perguntei o nome. Eu não sei. E se eu soubesse, eu não diria. Porque para ele me salvar, ele cometeu um crime. Não me denunciou. Teria que denunciar-me. Era seu dever. E então ele salvou a minha vida, sofrendo na carreira esse tormento. Mas tenho certeza que onde ele quer que esteja, e se ele ler essa edição, ele vai ver quanto é bom dar uma outra oportunidade a quem erra. Eu, escreveu o grande pensador, olhei aquele rosto. Não era o mesmo rosto daquela jovem, quase adolescente, ainda esguia, magra. Era o rosto cansado da vida. Era a dor de um arrependimento que, por mais que fosse profundo, trazia um gosto de amargura. Então, joguei o The Times no chão. Me aproximei da janela, como naquela noite faz mais de 20 anos. Olhei para o céu de Londres, coberto de fog, e disse: Pai nosso, que estais nos céus. E mais adiante, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. Que bom que eu consegui perdoá-la. A criatura humana é esse abençoado ser que nasceu para amar. É essa mensagem viva de Deus, pulsando na terra e falando da suave ternura do amor. É alguém como eu, como você, como todos nós, falíveis, preconizando infalibilidade, falando sobre virtudes e estando carente delas. A criatura humana é o hálito de Deus, dando cor e vida aos olhos para pousarem num entardecer de sol, ou acompanhar o desabrochar das flores no campo, ou da lua mergulhando nas águas tranquilas de um lago e deixando uma cortina de prata que desce do sol como bagas de cristal, iluminando a terra. A criatura humana é o hálito da misericórdia divina, dizendo baixinho: sê tu quem ama. E se alguém não nos ama, demos-lhe uma nova oportunidade para que consiga amar-nos.
vale a pena perdoar. Feliz é quem perdoa, porque tira dos seus neurônios cerebrais toxinas. 2 notáveis cientistas da Universidade de Harvard asseveram que toda vez quando nós pensamos no bem, quando nós amamos, os nossos neurônios cerebrais produzem dopamina. Exatamente o hormônio do amor. Produzem sutilmente oxitocina, essa substância da afetividade que é transmitida durante o período da gestação e depois dele, através do cordão umbilical, até quando a criança deitada sobre o ventre materno de onde nasceu, recebe as últimas vibrações para sentir a ternura da maternidade e começar a amar. Quando nós amamos e dulcificamos o nosso coração, então a vida tem cor. Eu sempre me recordo de um evangelho apócrifo que narra que, certo dia, Jesus caminhava com os discípulos entre Dalmanuta e Magdala, 2 cidades da Galileia. E a essa regular distância havia um cão morto que transandava odores pútridos. E os discípulos, ao sentirem aquele odor desagradável, levaram a mão à narina, viraram e disseram: meu Deus, que animal putrefato! E Jesus aproximou-se do cão e chamou os discípulos: vinde até aqui, vede que lindos dentes tem este cão. Isto é o amor. No pântano não vê a podridão, vê o adubo que na raiz de um lírio vai lhe dar a tonalidade alva mais do que a túnica de Salomão e um perfume doce como das rosas de Sharon. Isto é o amor. O amor consegue modificar a paisagem triste. E quando nós abrimos a alma para perdoar o outro, tiramos uma carga desagradável de nós. Libertamos-nos de um peso. Por isso que Jesus, compadecido da humanidade, depois que ele se foi, ouviu o nosso apelo, dá-nos outra oportunidade e mandou que os espíritos imortais viessem à Terra para poder restaurar o seu evangelho de amor. Perdoou-nos ele por havermos adulterado as suas palavras, por havermos maculado o seu pensamento de misericórdia, por havermos retribuído ao seu amor a cruz, porque ingratos entramos nas lutas apaixonadas do ego e esquecemos os infelizes a quem ele disse: por muito vos amardes, os vossos pecados são esquecidos. E veio o Espiritismo. As vozes que estavam nos céus desceram à terra para nos falar a respeito da imortalidade, para dizer-nos que as dores que estamos vivendo agora são o resultado dos nossos equívocos de ontem, mas não uma punição, uma oportunidade nova para nos reabilitarmos. Pedimos que nos fizesse justiça e ele fez misericórdia. Pedimos para que nos ajudasse a sair do enredo e do desespero e ele nos trouxe a esperança.
essa esperança de que somos filhos de Deus. E por nos amarmos, teremos a oportunidade de ganhar a paz que a confiança do reino dos céus coloca em nossos corações. Então, o ser humano é esta luz suave do amanhecer da cultura na estrada da civilização moderna. Aqui estamos para fazer luz. Aqui estamos para amar. Brasil, amanhã nós escreveremos o nosso futuro. Amanhã, Deus nos concede a liberdade democrática de escrever o nosso porvir. Nos dá uma nova oportunidade. Depois de tantas dores e consumpção, ele diz baixinho: cumpra o seu dever. Lembre-se não só de você, da sua família, mas da família universal, a quem meu Pai me deu a diretriz de segurar. Amanhã, exerça o voto com dignidade. Vote falando da sua consciência o que você acha que seria de melhor para a sociedade. E mesmo que lhe custe, que não corresponda ao seu anseio egoísta, vote em qualidade, em honra e dever, em humanitarismo, em humanismo. Vote na criatura humana digna, a quem você não deve nada. Porque votar é um dever. E cumprir a responsabilidade da eleição é a resposta daquele que foi votado. Então, nós já saberemos quem é a criatura humana. É o ser que nasceu para louvar Deus, a humanidade e a vida. Muita paz.